Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos começar com um desenho, só para lembrar que quando a gente faz algo, principalmente não é só a aprendizagem, mas principalmente o prazer daquilo que a gente aprende. Hoje vocês vão aprender uma técnica da perspectiva. Logicamente, seria mais importante se eu estivesse com vocês em sala de aula, mas a gente tenta se adaptar e fazer do jeito que consegue. Então, eu gostaria que vocês começassem a brincar com a perspectiva. Em breve, nós vamos voltar para a nossa sala de aula. E aí, vai ser tudo bem mais fácil. Por enquanto, sintam o meu abraço à distância. Vamos lá? Próxima etapa. Bom, hoje, como eu havia dito, a gente vai fazer a técnica da perspectiva. Mas de onde surgiu esse nome, professora? Esse nome, na verdade, iniciou com um artista chamado Filippo Brunelleschi. Até meados de 1446, todo desenho era criado a partir da técnica do escorço para se dar profundidade. Mas, professora, o que é escorço? Escorço, vocês conhecem, é quando a gente faz aqui, ó, um quadradinho junto do outro, com as mesmas medidas, e desenha. Todo mundo já aprendeu a fazer esse dado, tá? Na verdade, o que acontece? A gente só cria uma ilusão de ótica, coloca ele um pouquinho para trás. E a perspectiva, ela vai inovar porque ela vai trazer a qualidade no desenho de profundidade. Por quê? Os desenhos eram feitos assim, ó. Quem não aprendeu a fazer uma casinha desse jeito? O mais engraçado é que a gente, muitas vezes, até adultos, a gente continua utilizando essa técnica simples, que é o quê? O desenho 2D ou bidimensional. Ou seja, a gente usa a altura e a largura do papel para se fazer um desenho, mas a gente não usa a profundidade. E aí, o que vai ser importante que a gente comece a fazer é utilizar o desenho de forma tridimensional. Mas para isso, a gente tem que começar com uma técnica. A ideia é que um dia vocês consigam fazer aquele mesmo desenho da casinha, mais ou menos assim, ó. Usando o quê? A técnica para dar a ideia de tridimensionalidade, ou seja, da gente usar essa técnica da perspectiva. Bom, então vamos lá? Hoje nós vamos só fazer o início, os princípios, porque existe uma dificuldade para ajudar vocês a perceberem como é que a gente vai fazer isto passo a passo no papel. Então, eu estou tentando mostrar para vocês. Bom, a próxima coisa que a gente vai fazer, então, ó, para a gente não perder o papel, vou utilizar a folha atrás mesmo, tá? Eu preciso fazer uma reta. Eu poderia pegar a régua e traçar essa reta aqui, ó. É uma reta? É uma reta, mas ela não é paralela com a folha. E eu preciso que vocês aprendam a fazer uma reta paralela com a folha.
com a margem da folha. Por quê? Porque a gente precisa aproveitar os espaços do papel, tá? Então, nós vamos começar a fazer. Como é que eu faço para fazer esta margem rente, tá? Então, aí a gente vai começar a aprender também a utilizar a régua. Eu sempre vou pegar a margem da minha folha e vou apoiar o zero da régua. Olha só. E aí, eu vou marcar uma medida. Nessa daqui, eu estou marcando com 5, ó. Então, eu coloquei o zero bem na margem do papel. E vou pôr novamente, ó, um pouquinho mais distante, novamente o zero na margem, e vou marcar. No meu, eu marquei 5. Ok, eu já tenho agora 2 pontos. Se eu tiver um ponto só, o que vai acontecer? Meu olho pode me enganar. E aí, lógico, eu vou ter uma reta porque eu estou usando a régua. Mas ela não estará rente à margem, ou seja, paralela à margem do papel. E agora, ó, desta forma, eu já tenho uma linha que está paralela à margem do papel. Esta linha, os estudiosos matemáticos da época deram o nome de LH. E o que é LH? LH é a linha do horizonte, aquela linha que quando a gente olha lá distante, vai ter aquele horizonte, tá? É uma linha imaginária que vai nos dar condições para aprender a técnica. Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar, apoiar a minha régua aqui nessa nova linha e vou marcar aqui, ó, onde está o zero, tá? E vou pegar lá na parte mais embaixo e vou pôr aqui, ó, uma medida qualquer, não precisa ser certinha, mas eu preciso estar com ela também aqui marcada na minha linha. Por quê? Eu vou ter que pegar e medir. Qual é essa medida que eu tenho aqui, ó? Que eu fiz essa reta. É uma medida de 6 centímetros. Eu preciso fazer, nesse caso, um quadrado. Como é que eu vou fazer o quadrado? Eu vou lá em cima, aonde eu já tinha marcado, e vou marcar aqui, ó, só um pontinho, tá? Marquei aqui, ó. Vou fazer até maior para vocês poderem ver, mas não pode ser assim. Eu estou usando uma técnica que é muito simples, tá? Que é para vocês verem que nada é difícil. Então, ó, do zero, eu pulei até o número 8 e depois eu risquei até o número 14. Aí eu vou lá, vou colocar o zero, tá certinho lá. Vou marcar do 8 até o 14. Olha lá. E aí, eu vou pegar e vou terminar aqui de fazer o meu quadrado. Ok, eu não vou fazer aqui um outro quadrado da mesma medida aqui atrás, senão eu volto na técnica do escorço. Não. Nesse momento, agora eu vou aprender a usar realmente a técnica da perspectiva. Então, vamos lá. Eu vou marcar na minha linha do horizonte um ponto qualquer. E quando eu falo ponto, é ponto, não é uma bolinha e não é um risco. Tem que ser um ponto. Aqui eu fiz um pouco mais forte, que é para vocês poderem ver. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar com a régua e vou ligar cada ponto de encontro das retas do quadrado até aquele meu ponto que vai se chamar PF. PF não é prato feito, é ponto de fuga. E aí, nós vamos fazer esse risco. Olha lá. Risquei aqui.
Risquei. Olha que fácil, professor. É tão fácil assim? É, gente. É muito fácil. Olha lá. E aqui, ó, eu também vou riscar. Olha só. Essa daqui seria uma linha imaginária. Sempre eu tenho que ligar ao ponto de fuga. Se eu ligar num risco, o que vai acontecer? O desenho vai ficar torto. E aqui não. Aqui eu já consigo fazer ele de forma adequada. E aí, qual é o próximo passo? Para se fazer um cubo, por exemplo, o que eu vou fazer? Ó? Vou colocar aqui a medida de 4 centímetros. Vou marcar um ponto, desço a régua, ó, ainda no 4. Marco outro ponto. Sempre tem que ter 2 pontos. Aí eu venho aqui, ó, na margem da folha não, daquela linha do horizonte, e aí eu vou acertar esses 2 pontos. Mas eu não vou riscar onde eu fiz esses 2 pontos. Eu vou riscar só na lateral deste meu cubo. Olha só, está tendo formas. E aí, o que eu vou fazer, ó? O certo seria eu fazer as medidas certinhas, mas como a gente está só aprendendo levemente a técnica, eu vou apoiar minha régua aqui no 0, ó. Tem que estar bem certinho, porque aí ela fica perpendicular. E aí eu vou riscar. Olha só que legal, gente. A parte interna. Agora a coisa pega. Aí eu vou pegar a régua, vou me certificar que aqui tá reto, aqui, e venho, ó. Olha que legal! Estão vendo? E aqui, ó, eu termino e vou fazer o meu cubo com o princípio da perspectiva, porque as linhas vão em direção ao ponto de fuga, elas convergem ao ponto de fuga e dá essa sensação de profundidade do papel. Fácil, né? Então, só que nós vamos pegar e vamos fazer uma produção artística. Essa produção artística, nesse primeiro momento, eu não vou querer que vocês façam com toda essa profundidade fazer o cubo. Não, a gente vai simplesmente fazer para se divertir. Então, eu vou mostrar para vocês um que eu já deixei pronto. Olha, que fácil. Eu fiz vários quadrados, retângulos e aqui tem até um triângulo. E aí, eu liguei todas essas linhas ao meu ponto de fuga. Eu não fiz as laterais dos cubos, tá? Poderia ter feito. Não fiz. E aí, depois que eu fizer a ligação de todos, eu vou simplesmente pegar e fazer um colorido. Essa daqui é a atividade desta semana, ok? Então, aguardo ver as produções que vocês vão fazer. Beijos!